Depois de inúmeros términos de relacionamento publicamente anunciados, como Felipe Neto e Bruna Gomes, Whindersson Nunes e Luísa Sonza, dentre vários outros como Brad Pitt e Jennifer Aniston, a gente se pergunta, será que é possível observar alguns sinais de que o relacionamento está chegando ao fim e prever isso antes que aconteça? Segundo alguns psicólogos, sim. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje o tema é fim de relacionamento, término de relacionamento. A grande pergunta é, será que existem alguns sinais que a gente pode observar no nosso relacionamento com o nosso parceiro, com a nossa parceira, que indicam que esse relacionamento está chegando ao fim? Segundo alguns psicólogos, como por exemplo o grande doutor PhD John Gottman, especializado em terapia de casais, sim, existem alguns indícios bem fortes que são observáveis de que um relacionamento está chegando ao fim. Mas antes da gente falar quais são esses indícios, vale a pena lembrar de que se você gosta de estudar linguagem corporal, gosta da temática, de entender melhor sobre o que as outras pessoas estão sentindo, de entender melhor as pessoas ao seu redor, eu te convido a se inscrever aqui no canal Metaforando, curtir e compartilhar esse vídeo. Dito isso, bora pro vídeo. Recentemente, uma grande notícia chocou a internet brasileira, que foi o término de relacionamento, um relacionamento longo, 5 anos de relacionamento, entre Felipe Neto e Bruna Gomes. Muitas pessoas vieram alvoroçadas querendo gerar um baita conteúdo, com muita fofoquinha barata, querendo especular se teve traição, se não teve. E que fique claro, esse vídeo aqui não é uma análise do relacionamento do Felipe Neto, tá certo? Nós estamos falando, como a notícia foi sobre término de relacionamento, nós vamos falar então sobre términos. Alguns psicólogos, como por exemplo o Dr. John Gottman, PhD em psicologia especializado em tratamento de casais, fala pra gente em alguns livros, e até mesmo em seu artigo The Four Horsemen, ou Os 4 Cavaleiros do Apocalipse Matrimonial, de que existem alguns indícios que costumam ocorrer quando relacionamentos estão chegando ao fim. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vale lembrar... É sobre isso. Tapa no pescoço. Yes, baby. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vale lembrar que não existe regra específica de sinalzinho não verbal para nada. Como a gente sempre fala, é necessário avaliar o contexto e buscar por conjuntos de sinais não verbais. E se você observar os sinais descritos nesse vídeo, vale a pena conversar com o seu parceiro, com a sua parceira. Primeiro sinal, stonewalling. Para definir stonewalling, para vocês entenderem melhor sobre isso, vamos pegar a notícia recente ali falando do término de relacionamento da Bruna Gomes e do Felipe Neto. Então ela teria vindo publicamente falar em suas redes sociais que o término foi feito pelo Felipe sem uma conversa franca, sem uma conversa madura, onde ele simplesmente terminou com ela por telefone. Isso foi o que a Bruna Gomes divulgou nas redes sociais dela. E justamente essa forma que ela falou de como foi o término, né? Esse distanciamento, tratar o fim de um relacionamento, o fim de um relacionamento afetivo por telefone, isso explica bem o que é o primeiro sinal conhecido como stonewalling, ou endurecer, tornar-se uma pedra, ou algo como criar uma parede entre a comunicação sua e do seu parceiro, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, stonewalling, se tornar uma pedra, é basicamente evitar a comunicação. É quando você prefere, ao invés de ter uma conversa, ao invés de discutir os problemas do relacionamento, é quando você ou quando a outra pessoa simplesmente prefere optar por não ter uma conversa. É basicamente quando você chega pro seu parceiro, pra sua parceira e fala, você quer conversar sobre tal tema? Olha, tal coisa tá estranha, vamos conversar? E a pessoa evita a conversa, fala que não quer conversar, ou simplesmente dá uma resposta monossilábica do tipo, não. E sai de perto. Então basicamente isso seria stonewalling, é como se a outra pessoa estivesse criando um muro entre a comunicação que deveria existir entre você e ela para lidar com esses problemas, para lidar com essas situações, porque problemas acontecem, é normal, não existe um relacionamento livre de problemas. E a consequência de você criar, né, levantar essa parede na comunicação, evitar ter a conversa franca, por mais que muitas vezes você simplesmente não queira mesmo conversar naquele momento, você ficar sempre adotando a postura de evitar ter uma conversa, de sempre criar uma parede bloqueando a sua comunicação com o teu parceiro, com tua parceira, é de que no fato vocês vão apenas alimentar cada vez mais o ressentimento um do outro. E no fim você vai ter muitas coisas negativas que nunca foram faladas e a outra pessoa vai ter muitas coisas negativas que nunca foram faladas também. E ao invés de vocês terem uma comunicação franca, vai ser algo término bem rápido, como por exemplo ligar pro telefone e falar, então, não dá mais não, acabou.
Em vez disso, o que o Dr. John Gottman nos recomenda é participar das conversas, né? Ao invés de ficar evitando o conflito, vez ou outra a gente pode estar sem cabeça de fato para querer conversar. Mas ele fala que é importante voltar e abrir um diálogo franco, né? Abrir ali, tentar entender, praticar a escuta ativa, ouvir o que a outra pessoa de fato tem a dizer. Ao invés de criar uma parede, crie uma ponte. Deixe a pessoa trazer as ideias dela e você, pela mesma ponte, passa as suas ideias para que ao fim disso vocês consigam chegar numa terceira situação, né? Tem a situação da pessoa, a sua, e a terceira seria a situação que beneficia ambos. Segundo sinal, estilo verbal defensivo. Basicamente é quando entra uma divergência de visões de mundo, né, ou de visões diferentes num relacionamento, e uma dessas pessoas no relacionamento responde a outra de maneira evasiva. Ou seja, ficar na defensiva é não ter um diálogo direto. Eu tenho um problema com você, nós estamos com aquele problema, e você me pergunta e eu te respondo de maneira evasiva, né? A gente tá com um problema, por exemplo, eu acho que você não gosta mais de mim, eu acho que você tá me traindo, sei lá, eu te pergunto, ao invés de você me falar, não, tá tudo certo, etc e tal, você faz uma resposta defensiva, muitas vezes uma pergunta. Por que você acha que não tá bem? Tem algum motivo para isso? Isso são aí as respostas defensivas, é quando a gente tem medo de se abrir, tem medo de ser criticado, tem medo de ser atacado, tem medo às vezes de não conseguir abrir e estruturar bem o nosso ponto na argumentação. Então a gente acaba fazendo ali manobras evasivas, respondendo algo sem de fato ser uma resposta ou devolvendo a pergunta que nos foi feita com uma outra pergunta. Interessante que agir assim também é uma forma de você redistribuir a culpa, né? Você culpa de volta a pessoa que te perguntou. Geralmente a pessoa que está querendo conversar com você, a pessoa que está querendo esclarecer qual é o problema, qual é a situação no relacionamento, ela vem e te faz uma pergunta, você agir de maneira defensiva, né? Porque você acha que tem algum problema no relacionamento, é uma forma de você trazer a culpa para ela, falar, olha, a culpa é sua, você que está querendo levantar um problema no relacionamento. Então a manobra evasiva, né, a defensiva paraverbal, ela não funciona, pelo contrário, com o tempo ela só escala ainda mais as tensões, né? Ela perde a possibilidade da conversa, a possibilidade de vocês terem uma conversa franca, e quando ela começa a ocorrer com muita frequência no relacionamento, é como se fosse uma bandeira de que a comunicação de vocês não tá bacana, e se a comunicação no relacionamento não tá boa, logo ele vai acabar. Em vez disso, em vez de ter uma postura evasiva, você poderia começar a adotar uma postura mais franca, tá certo? Mais aberta, uma postura mais honesta, começar a falar de fato o que você acredita, começar a ser uma pessoa mais precisa nas suas colocações. Muitas vezes a honestidade ela vai causar um grande desconforto no relacionamento, mas no médio e longo prazo acaba criando vínculos mais longevos. Então a ideia é, se algo te incomoda no relacionamento, seja educado, seja educada, tá certo? Pratique comunicação não violenta, mas fale, seja honesto, seja sincero com o que você está sentindo. Comunique a outra pessoa. Terceiro tipo de sinal, expressões faciais de nojo e desprezo. A gente já falou várias vezes em vídeos de relacionamento, mas vale sempre a pena lembrar de que quando você começa a ver com grande frequência seu parceiro, sua parceira, demonstrando expressões faciais de desprezo ou nojo, pode ser um grande sinal de que a pessoa está cada vez menos pensando em você, cada vez mais se preocupando apenas com os objetivos dela e não quer nem saber se você vai ficar feliz ou não, ou chateado com isso. Para você que está um pouco perdido, as expressões de desprezo são caracterizadas por contrações unilaterais, né, em um dos cantos dos lábios, geralmente utilizando assim o AU14. E a expressão de nojo é caracterizada de forma bilateral, ou seja, nos dois lados da boca, nos dois lados da face, geralmente puxando aqui o lábio superior e a região do sulco nasolabial verticalmente para cima. Essas duas expressões estão associadas a sentimentos egoístas, ou seja, eu começo a me preocupar só comigo, eu desprezo aquilo que eu acho inferior, eu sinto nojo daquilo que eu não considero nem humano. E quando a pessoa começa a sentir isso em alta frequência na sua presença, pode ser um indicador de que ela de fato já não está numa relação compartilhada, mas sim totalmente unilateral. Ela está preocupada só com o dela e você é algo desprezível para ela. E lembrando, nenhum sinal é determinante. Leve o contexto em conta e converse com a pessoa. Não fique acusando ela de nada com base num sinalzinho na face. Quarto sinal, distanciamento físico ou ausência de proxêmica íntima. Esse quarto sinal ele pode também ter uma correlação aí no que a Bruna Gomes falou sobre o Felipe Neto. Diz que ele terminou com ela à distância, né? Ou seja, eles não estavam nem próximos fisicamente para ter uma conversa tão importante quanto a conversa de um fim de relacionamento. Então, o que acontece? Quando a gente começa a ficar muito longe, e eu digo longe no sentido físico, não só longe afetivamente, a tendência é que o nosso emocional também se distancie. Se você pega ciências que visam estudar a proxêmica, ou seja, a
a proximidade entre um corpo e outro para comunicar afetos, você entende que quando eu gosto de algo, quando eu me importo com algo, eu quero estar perto, fisicamente perto daquilo, né? Eu gosto de você, eu quero estar na sua casa, eu quero estar numa festa com você, eu quero sair com você, eu quero sentar do seu lado, na mesa, no cinema, enfim. Quando eu não ligo muito para você, pelo contrário, quando eu desgosto de você, eu não quero mais ficar perto de você, eu quero ficar em outro lugar, em outro lado. É uma conversa importante como o fim do relacionamento? Eu não vou nem ficar perto de você, eu vou só ligar e a gente vai terminar à distância mesmo. E lembrando que aqui eu não tô julgando o Felipe Neto, tá? Tô falando aqui critérios que se encaixam em fim de relacionamento. Então vale lembrar que se você com muita frequência observar no seu relacionamento que a pessoa que tá com você tá toda hora querendo sair de perto, ou ela não liga de ficar próxima de você, ela quer toda hora ficar longe e ir pra outro lugar enquanto você tá num lugar, pode ser um grande sinal sim de que o relacionamento está bem fragilizado e provavelmente chegando ao fim. Por fim, nossa conclusão, como eu disse no vídeo inteiro, sempre leve o contexto em conta. Não se baseie nesses sinais como sinais determinantes, mas sim sinais que podem te ajudar a entender o seu relacionamento. Lembre-se de respeitar a pessoa com quem você está e não ser uma pessoa invasiva. Não é porque você viu um sinal que você pode chegar tacando o dedão na cara e falar: eu vi que você está fazendo isso, você não gosta mais de mim. Não. Observou um sinal, observou outro, observou o conjunto de sinais que estão acontecendo com uma certa frequência, comece a conversar com a pessoa. Pergunte, está tudo bem? Faça perguntas abertas. Tente entender o que está acontecendo. E não fique acusando a pessoa, tá certo? Você já pensou em ser sócio num projeto exclusivamente metaforando e além de incentivar a produção do projeto, ainda lucrar financeiramente com isso? É exatamente o que a DivHub está trazendo para o Brasil, uma nova forma de investimento em economia criativa. E eu quero te convidar a conhecer o meu projeto Operação Metaforando, uma espécie de Among Us na vida real, com celebridades, influencers e famosos, onde eu terei que analisar ao vivo e descobrir quem é o impostor. Se você quiser saber mais sobre como vai funcionar esse reality show e até mesmo ter a chance de participar ao vivo comigo, analisando e conhecendo esses influencers, clica no link aqui na descrição e venha ser meu sócio em Operação Metaforando. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, lembre-se de curtir, tá certo? Compartilhar esse vídeo que já ajuda bastante o canal. Se inscreva também, caso não seja inscrito. Não deixe de acompanhar essas duas recomendações de vídeo que eu separei para vocês. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!